bem? Estamos aqui mais uma vez no nosso UpaCast, o podcast católico do grupo de jovens. Upa, tô aqui mais uma vez com o meu parceiro Vitor. E aí, Alex, tudo bem, Vitor? Novamente. Como é que você tá? Junto, tô bem, cara. Tô bem. Mais um dia. Graças a uma Deus, gravação, com a graça de Deus. Sejam todos bem-vindos a mais um episódio da nossa terceira temporada do nosso UpaCast. Chegamos aí depois Quinto episódio? Isso, quinto episódio. Então, agradecemos aí todo o apoio que a gente vem tendo, né? Já faz um bom tempo que a gente está nessa empreitada aí do UpaCast. Já vai para um ano, né? Já foi para um ano. Já passou de um ano. Já passou de um ano que a gente tá... Olha, tem que cantar parabéns, hein? O churrasco da firma vai sair, Alex? O churrasco da firma... Como é o nome dele? O Ailton? O Ailton, cadê o papel dele aqui? Já vai começar. Serve bem aqui, ó. Serve bem. Vai fazer esse patrocínio para nós aí. Vai dar esse churrasco. Com 1 hora de grátis ou toda hora de grátis? 1 hora grátis. Vai fornecer aí. Mas depois a gente fala disso. Sejam bem-vindos a mais esse episódio. Hoje eu tô com pessoas queridas aqui. Olha só, coisa boa. Eu vou deixar você fazer as honras da casa. Amigos de infância. Quase amigos de infância. Pessoas que eu conheço e gosto há muito tempo. Então, por favor. Um prazer terem vocês aqui. Prazer. Doutora Lívia, professora Maria Amélia. Cara, assim, fala conheço... De novo, que eu fiquei até... Doutora Lívia, professora Maria Amélia. Não sei como eu vou conduzir esse episódio. Eu não sei como eu vou conduzir. São pessoas que já conheço há bastante tempo, né? Que conhecem a família da minha esposa, já vem, né, de bastante tempo. Doutora Lívia conhece a Dona Madá, uma saudade dela, né? De estar lá, de poder compartilhar um cafezinho com ela lá, muito bom. Sejam bem-vindas ao nosso podcast. Obrigado pela presença de vocês. Obrigada. Com certeza vai ser um papo que eu estou esperando há um tempo já, hein? Vai ser um papo muito legal. Então, antes da gente começar, antes da gente entrar oficialmente no nosso episódio, conversar aqui com as nossas queridas convidadas, vamos falar aqui dos nossos patrocinadores, os primeiros patrocinadores desse episódio. As pessoas que apoiam a gente há tanto tempo. Sim, aí, né, fazendo a diferença. E já que você começou falando dele... Esse aqui eu sei que você gosta, então você vai falar. Falo com o maior prazer, serve bem, festas e churrascos do Ailton. Então, se você quer fazer uma festa aí, um churrasco, um casamento, festa de aniversário, 15 anos, debutante, a festa que você quiser, rapaz, o Ailton vai te servir e vai ser excelente. Ele tem o melhor serviço de buffet. Então, você pode fazer um serviço completo para suas festas de churrascos e eventos em geral. Fechando seu evento com eles... Mencionando que você chegou nele pelo UpaCast, você ganha 1 hora de evento gratuita. Então, se você contratar 4 horas, você ganha mais 1 hora, a 5ª hora. E é muito bom. Ele fez meu casamento, já trabalhou em eventos do próprio UPA, eventos Sim. da igreja. Não tenho o que falar. Eu recomendo também, porque já usufrui do trabalho. O cara é muito bom, não tenho o que reclamar. Churrasco de primeira. Top, muito bom. Então... Entra em contato pelo Instagram Serve Bem ou pelo telefone 11 985-3309. Repete. 11 98975-3309. Eu mudei levemente por conta que... Para não sofrer nenhum tipo de punição aí. Bateram lá em casa esses dias. Eu achei que era alguém querendo me prender porque eu tava roubando o merchan dos outros. Mas não era não, era só a entrega do carteiro. E também outro patrocinador muito querido nosso aqui é a Amor Ágape Moda Católica. A Vivian já tem esse trabalho que ela mesma coloca como um trabalho de evangelização. Então, se você está aí querendo utilizar uma camiseta, seja para o seu grupo de oração, seja para usar no momento formativo ou até na Santa Missa, a Amor Ágape Moda Católica é a pedida certa. Né? A Vivian trabalha revendendo a marca da Amor Ágape e também da Use Marie. Então, são 2 lojas assim, de excelência e... Estamos passando aí também por um momento de frio, né? Já estamos no inverno. Também tem moletom, tem calça, tem roupa para criança. Então, se você está querendo aí vestir a sua família com a moda católica, entre em contato com a Vivian pelo @AmorAgape Moda Católica no Instagram. E, falando que você chegou através do UpaCast, você ganha 10% de desconto nas suas compras. Olha só que coisa boa. Viu? Então, não deixe aí de adquirir o seu produto para levar a sua espiritualidade no dia a dia. Tem também o Marcelo, né? Luma Acupuntura e Luma Apiário. Eu acho que vamos mudar o nome do patrocínio. Vai ter que ser Marcelo em dose dupla. Marcelo em dose dupla, que você consegue comprar aí seu mel aí 100% puro, excelente, produto natural.
E já que a gente E falou... também fazer acupuntura, massagem, quiropraxia e tantos outros serviços aí que ele fornece aí. E já que a gente excelência. falou, também tem a cachaça de mel, né? Tem a cachaça agora de eu mel. vou falar, não tem problema. Não tem a cachaça de mel, que é uma Chama... Tem um nome, como que é? Hidromel. 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 Você tá me devendo, Marcelo? Você tá devendo hidromel pra mim. Hidromel. Você pode entrar em contato com ele pelo telefone 11 999 00 2660. Repete. 11 999 00 2660. Menciona que você chegou nele pelo UPACast e você tem 10% de desconto na seção de acupuntura e também nos produtos de mel, tá bom? Mel, própolis e tantas outras infinidades aí, e também no hidromel. Então, obrigado, Marcelo. Obrigado, Viver. Pessoal. Obrigado, pessoal. Vamos começar nosso bate-papo, né? Novamente aí, sejam bem-vindas. Primeira coisa, se apresentem. Falem aí quem são vocês, onde vocês chegaram aí na caminhada de vocês, a profissão de vocês. Pode começar, Maria Amélia, por favor. Então, meu nome é Maria Amélia, eu sou, assim, há muito tempo estou na caminhada, a gente pode dizer, né, da igreja, sou professora até hoje. É Maria Amélia, Malá, Mamé. Ai, gente, são vários nomes. Maria Amélia, Malá para a família, Mamé para a maioria das pessoas. Assim, para os meus alunos na escola e também nos trabalhos pastorais é mais Mamé. Tá. Vocês vão ouvir muito Mamé. Tá? E daí é isso. Eu sou professora de ensino religioso, então eu tive a possibilidade de unir aquilo que eu estudei com o trabalho, que eu acho que é um privilégio, né? Eu sou formada em língua portuguesa, minha primeira formação é em língua portuguesa, mas desde muito tempo eu atuo na parte dar aulas mesmo de ensino religioso e sou coordenadora da pastoral da escola também há muitos anos. Bastante coisa, né? Eu trabalhei com as dominicanas por muito tempo e hoje em dia também por muito tempo, há mais de 30 anos, eu estou nas Irmãs Concepcionistas Missionárias do Ensino. Então, também é uma rede católica. E é uma alegria poder, então é isso que eu estava falando, né? Fazer aquilo que a gente gosta, que a gente acredita e também conciliar no trabalho, né, diário, que é muito também. É muito difícil e muito importante. É desafiador. Nós temos o nosso retiro aqui, né? Você sabe já. Esse ano é dia 12, 13, 14 de setembro. Já a gente divulga. E nos últimos anos teve um encontro para os pais aqui, né? Que a gente faz o retiro lá em São José dos Campos e tem um retiro para os pais. A Maria Amélia participou dele, palestrando aqui, pregando aqui para os pais aqui. Foi muito importante, muito legal. E muito bom mesmo. Sim. Eu penso que depois acho que a gente vai falar sobre isso, mas essa questão, né, da família com os jovens é alguma coisa que hoje eu penso que é a grande questão do mundo, da vida. Como é que a gente consegue chegar nos jovens e como os pais podem ajudar? Porque eu acho que o grande desafio é esse. Muitos pais não conseguem, muitos pais querem, mas não sabem como. Sim. Então, eu penso que é um ponto bem importante da nossa evangelização. Hoje a gente vai esclarecer algumas coisas para os pais que têm alguma dúvida. Hoje pode ser o dia de esclarecer. Doutora Lívia, por favor, seja bem-vinda. Então, meu nome é Lívia, é um prazer estar aqui, agradeço muito o convite. Eu sou psicóloga clínica, formada já há 35 anos. A minha primeira formação é o magistério. Eu venho desse trabalho como professora, eu trabalhei muito tempo como professora de pré-escola, fui fazer pedagogia e adiei um pouco a ser psicóloga porque eu tinha muito medo de não saber conciliar a religião e a psicologia. E hoje eu consigo, talvez, estar falando um pouco dos dois, né? É um trabalho aí de muita persistência, de muita fé, mas é por onde o caminho que eu vou, que nós precisamos continuar. Caramba, eu estou muito ansioso. É um assunto que a gente vai entrar, esse ponto aí da psicologia, né, com a fé, que é muito importante, a gente vai entrar nesse tema também. Sim. Por favor. Mas já assim? Não, acho que antes da gente partir para os temas específicos, né, conhecer um pouquinho da história de vocês, como vocês entram na igreja, né? Família já era católica ou não, vem de uma outra denominação religiosa. Então, acho que a gente pode dividir assim. Vamos contar um pouquinho da história de vocês. Quem vai começar? Não sei, mas podem começar aí. Quer começar, Lívia?
Eu começo, então. Minha família é católica, sim, de origem católica, mas sempre muito, assim, muito tranquila, né? Não tinha grandes envolvimentos. Tranquila no sentido assim, ia à missa aos domingos, né? Fui batizada logo, fiz primeira Eucaristia, mas não tinha realmente. A grande questão era a vida era isso. Mas tem uma coisa que daí eu vou falar como eu me aproximei mais. Mas eu penso que o meu pai, apesar de não ser uma pessoa muito fervorosa no sentido mais litúrgico, né, vamos dizer assim, ele sempre teve uma... Hoje ainda ele está vivo, tem 91 anos, ele fez na festa de 90 anos, ele falou, a frase que eu quero é que eu seja uma pessoa coerente. Então, ele pôs 90 anos de coerência. Olha que legal. Então, eu tenho essa questão de que ele sempre dizia que o exemplo é o que valia. E isso, como ele sempre foi um homem muito reto, isso sempre foi um exemplo para nós também. Agora, dentro da igreja, mesmo foi aos 15 anos, eu fiz um encontro de jovens. Nós somos amigas desde os 8 anos, gente. Já somos velhinhas, já é uma amizade bem de muitos anos. De 52 anos. Olha só. 52 anos, nossa. E, na verdade, tinha um encontro de jovens, nós estudamos no colégio também católico, no Cristo Rei, das Agostinianas, e tinha que sediava lá um encontro de jovens. Não era das irmãs, era um grupo, era um movimento, chamado Movimento de Caná, e nós fizemos esse encontro. E, realmente, depois desse encontro, eu fiz o encontro, a sexta-feira do encontro, foi o dia dos meus 15 anos. Já foi uma briga, porque minha mãe já não queria, vai fazer encontro no dia dos 15 anos? Já começou daí. Mas tudo bem. Mas daí, realmente, acho que foi um divisor de águas. Eu comecei, realmente, me empenhei muito. Eu penso assim que realmente eu conheci Jesus de outra maneira, me aproximei. E de lá para cá, nunca mais parei. Foi tipo um encontro de primeiro amor. Exatamente, De primeiro amor. E depois, aos 18, eu comecei a também atuar muito nas pastorais sociais. Então, eu tive uma caminhada grande com a pastoral carcerária e com a pastoral do povo de rua, dos moradores de rua. Então, é uma caminhada, acho que bonita, desafiadora, mas bonita nesse sentido. Sim. Eu venho de uma família católica praticante, realmente desde pequena cresci assim, eu posso dizer que eu fui abençoada também pela fé. A minha avó, ela sempre foi de rezar muito, então me levava junto. Eu sempre gostei, porque eu acho que a gente, até uma certa idade, acompanha, depois você fica também por vontade, né? Também fui fazer esse encontro com a Maria Amélia, contou aí dos nossos 15 anos, e realmente foi um divisor de águas, porque a gente foi para a ação, né? Porque até então, até antes dos 15 anos do nosso tempo, eram 15 anos que você era ainda muito criança, né? Perto do Sim. jovem de hoje, né? E a gente ainda não tinha essa autonomia. E, a partir desse grupo de jovens, a gente passou a vivenciar a fé, de poder né, assim, exercer essa fé no sentido das obras, né, e ajudando as pessoas, e participando da missa. E assim fui realmente... crescendo na fé, né? Como São Paulo fala. Lívia, você acha que esse serviço, né, que quando a gente serve assim o outro, você acha que qual a importância para quem serve, né? Porque para quem recebe a gente já sabe, né? Porque está precisando de alguma coisa e uma blusa é a vida dela naquele momento do frio, né? Um alimento, um jantar é a vida dela, é a prolongação da vida dela, uma prorrogação da vida dela por aquela noite, né? Qual a importância para quem doa, para quem faz, para quem serve? Eu acho que é de uma grande alegria, né? De realmente você se sentir preenchida, né? Principalmente quando você serve e ajuda aquele que realmente você não conhece. Seja nos bastidores dos encontros, né, que você estava falando, normalmente são as equipes de secretaria. Sim. Assim começa o jovem, isso é muito importante. Como você ir visitar doentes, como você poder, talvez, também servir alimentos para os mais necessitados nas ruas, dar cobertor no frio, porque é aquilo que preenche realmente a alma, né, e que não tem preço. Acho que só quem serve e quem se doa é que sabe. Sim. Né? A gente fazia muito mais serviço social aqui no UPA.
Aí, de um tempo para cá, diminuiu um pouco, até por conta do risco que tem, porque tem um risco, né? Envolve um pouco de risco quando a gente vai para alguns lugares que a gente não conhece. E a gente fez que eu lembro muito bem, que a gente fez numa casa de repouso, né? Que a gente foi levar produtos de higiene. E o olhar deles, sabe, pra gente, assim, e porque assim, recebem poucas visitas, e às vezes nem pessoas da própria família não visitam. E aí quando você chega, que as pessoas te recebem e querem te dar um abraço, ali realmente enche o coração, né? Aquece, como dizem, né? Aquece o coração, né? Posso contar Pode, só uma? Eu Claro. tem uma narração de um senhor, uma vez nós fomos entregar na rua, conversando, e eu perguntei o nome dele, né, seu José, e ele falou, nossa, hoje o que está valendo não é o que eu recebi, claro, muito obrigada, mas foram vocês perguntarem o nome e me olharem como ser humano de novo, porque ele disse, eu fui um senhor, que eu trabalhei a vida inteira, eu tive emprego, né, ou seja, era uma pessoa integrada socialmente, mas ele, né, foi para a bebida, e daí realmente eu saí de casa, abandonei tudo, mas ele fala, depois que eu vim para a rua, eu perdi essa dignidade de ser gente, eu não sou mais olhado como gente. Perde o RG, né? Exatamente. Perde o documento, né? Que é a própria identidade. Exatamente. Né? E ele falou, então, hoje, o que está me dando essa felicidade é eu ser chamado pelo nome. Olha só, gente, às vezes é uma coisa assim, né, um detalhe, e assim, todo mundo realmente a gente ficou emocionado, porque, né, a gente fica muito preocupado, às vezes, obviamente, né, com a necessidade, porque, claro, não adianta, está morrendo de fome, você não vai dar comida, não tem jeito, mas olha só o que ele falou, né, que é esse olhar para o outro, chamá-lo pelo nome. E não é só levar o prato de comida, né? Você conversar, dar um minuto de atenção, né? Sim. E até pensando pro lado da psicologia, essa perda de identidade, isso tem algum fator que gera ou são vários de uma forma geral, assim? Porque eu acho muito... Eu não sei, eu pensando aqui agora é meio preocupante quando a gente parece que a gente perdeu a nossa própria identidade, né? Não sei como é isso na parte da psicologia, Lívia. Mas eu acho que muitas vezes tem N fatores que a gente pode considerar. Mas a gente pode estar falando, muitas vezes, de que a pessoa passa a sofrer tanto, é tão julgada, é tão discriminada, é tão excluída, que ela também vai se perdendo, ainda tendo identidade, sabe? Assim, Sim. então, ele ainda é o João, mas tão sofrido, um João que não tem lugar, que não serve para nada, que ninguém olha, que coloca de canto, que não leva nas festas, que não convida para o Natal, porque bebe, esse povo todo, que a pessoa vai desistindo mesmo de estar em sociedade, estar com um grupo da família, e vai saindo, porque a rua é tal história, a rua acolhe, né? Eu acho, a rua sem ter nada, ela não te julga, ela muitas vezes não te condena, e você vai vivendo, continua o coração batendo, mas muitas vezes numa situação deplorável. Né? Sim. Muito difícil, né? E você falou que você fez por um tempo com a população carcerária. Como que era também isso? Eu trabalhei ali na casa de detenção, né? Não tem mais, na extinta. Eu penso assim, é um lugar... É um desafio muito grande, né? Porque, de um lado, você sabe que a pessoa fez, ou cometeu alguma coisa, e tinha muito isso, né? O medo, eu era muito jovem, eu esperei fazer 18 anos para entrar, porque só pode entrar para fazer a visita a partir dos 18 anos. E o padre que nos acolheu, o padre Agostinho, que preparava, ele dizia, não quero jovenzinho indo lá fazer... Mas foi por uma escolha sua, então... Foi uma escolha minha. E daí eu convidei outros amigos aí desse grupo. Quem queria, quem estava, né, quem se interessava, tal. Tinha um dos componentes com uma pessoa próxima também. Sim. Lá. E daí, só que desse padre, no primeiro dia, eu lembro que a gente saiu de lá tudo voando. A gente foi para o apartamento dele e ele fez uma reunião, mas ele acabou com a gente. Mas não deu um elogio. Só falou coisas negativas. Porque ele não queria realmente... Ele falou, não é zoológico. Vocês querem ir lá para ver o povo preso e voltar. Tá. Entendeu? Entendi. Aí ele falou, daqui a um mês, quem tiver afim, volta. Estou contando um pouco isso para ver como é que foi. Sim, sim. Aí voltei já com um grupo realmente muito menor. E, no fim, quem começou fui eu e duas irmãs. As irmãs já eram, né? Mas foi uma experiência maravilhosa. Eu nunca aprendi tanto na vida.
Porque, claro que tem a questão, né, da pessoa que errou e que fez o delito, isso não... Né, está pagando por uma coisa. Por uma questão social. Mas, por outro lado, você dentro da prisão, a prisão ela tem tudo, a sociedade lá dentro de novo. Então, lá dentro tem a reprodução de tudo, né? Daquele que tira vantagem, daquele que é sincero, daquele que quer ajudar o outro. Então, na época que eu participei de lá, foi na época do auge da AIDS, né? Naquele momento onde o Drauzio Varela estava lá, naquele período, 1800. Calma, sou velhinha, mas nem tanto. Mas, década de 90, né? 89, 90, 90 e poucos. Eu não era nascido, tá? Mas então, eu sabia. mas eu já era. Eu estudei. Isso. Mas o que eu aprendi muito é que tinham, nesse período lá, morria gente demais. Né? A AIDS era aquele horror mesmo, não se tinha quase informação. Esse era o problema, né? Não tinha informação. Não se tinha informação e muitos deles topavam e ajudar os outros que estavam morrendo. Sim. Muitos presos arriscavam mesmo a própria vida. Então, eu aprendi muito lá. Partilha, que você fala, tudo egoísta. Não é verdade. A comida lá era horrorosa, realmente. Então, assim, porque a gente às vezes vê o filme, né? Aparece lá, eles comendo bem aquela cela lá. Não é isso. Tinha algumas celas maravilhosas, pouquíssimas, normalmente dos caras, né? Que mandavam. Exatamente. Mas a grande maioria era um horror. Né? E eu tenho pavor de rato. Era muito rato passando, eu tinha pavor. Aquela ratazana no meu pé. Eu gritava uma vez, um monte de guarda, porque passou uma ratazana... O guarda pensou que já estava acontecendo. Que já estavam meio fazendo. Mas o que eu estava voltando é isso. Eles tinham um senso muito grande de justiça. Então, eu aprendi muito, porque é aquela questão do preconceito, é aquela questão de tirar. E a irmã que eu ia, a irmã Maria Emília, ela dava aula de Bíblia para eles. Ela dava um dia aula de Bíblia, na terça e na quinta eu dava aula de português, aula de redação e língua portuguesa. E nós aprendemos muito lá. Então, assim, para ver como Jesus, né, quando a pessoa realmente acredita em Jesus e quando a gente consegue realmente perceber o quanto a gente aprende também, mesmo de alguém que tem errado, obviamente, como erraram. Mas eu aprendi, eu acho que foi o lugar que eu mais aprendi na vida. Foi lá. Tanto no sentido humano mesmo e no sentido evangélico. Pode falar. Não, pode continuar. Eu ia perguntar assim, você dava aula de português, né? Ia quem queria para ter aula. Ia quem queria, porque daí o que acontecia? Nós não ficávamos na cela. O Carandiru, o primeiro andar no térreo, na verdade, de cada pavilhão, tinha um espaço que a gente chamava da capela, então tinha do católica, tinha dos evangélicos, tinha várias, então era ali que a gente dava aula. Eu não subia para as celas mesmo, aí eles desciam. Tá. Então, quem queria, eles sabiam que terça-feira tinha aula de Bíblia, e com isso a gente também fez um grupo de pagode, o Raiz da Liberdade, entendeu? Tinha coisa. Isso aí você ia gostar, hein? Raiz da Liberdade. Raiz da Liberdade. Nossa, eles tocavam muito, muito. Nós preparávamos aí o grupo de jovens nas festas, Dia dos Pais, Dia das Mães, nós fazíamos eventos para eles. Não trouxe, tinha foto até. Para os filhos dos presos, porque é isso, né, gente? Tinha um trabalho também com a família, porque a família fica marginalizada. Sim. A família sofre demais. É um trabalho completo. Entendeu? Né? Porque né, o cara aprontou, mas a esposa, o filho, é o quê? É o filho do bandido. Uhum. E outra coisa que eu quero, só para terminar essa parte, para a gente ver quanto é difícil. Tiveram pessoas, todos se reabilitaram? Não, a gente sabe, não foram todos. Isso. Mas nós tivemos um grupo muito bom, que realmente começou a fazer uma releitura da vida. E aí a gente conseguiu uma casa para os egressos, porque é outro problema. O cara sai da prisão. Gente, a gente já está num mundo que não tem emprego para quem é tudo certinho. Ele não sabe. Você imagina para o cara que sai da cadeia. Tem, Odi. Aí nós conseguimos, porque eles diziam, se eu voltar para o lugar, eu vou ser morto. Porque eles tinham... E eles falavam, a gente aprontou. Você acha que não devia? Que não tinha aprontado? Tinha. Então, eles tinham que sair do lugar. Aí vocês conseguiram uma casa? Conseguimos por um período. Então, tinha um senhor que alugava, pagava o aluguel, e essa irmã se responsabilizou
E, por um período, foi maravilhoso, porque realmente aí a gente ficava atrás de achar emprego. Porque você acha que emprego? Ainda tem então, isso. tinha que ser amigo do amigo e a gente lá. Eu e a irmã. Não, nós nos responsabilizamos, não vai aprontar. Era assim. Só que depois, esse senhor que pagava, ele queria estar escondido. Ele dizia, minha família não aceita, e quando eu morrer, vocês não vão ter mais. E foi dito e feito. Então, a gente teve o período que ele estava vivo. No mês seguinte que ele morreu, a gente precisou entregar a casa, porque não tinha, mas a gente ia pagar aquele aluguel. E aí foi um horror, foi quando eu saí de vez, porque quando os egressos eles saíam e eles tinham esse apoio, a gente conseguia. Claro que não era fácil, mas a gente ainda conseguia. Depois disso, eles começaram a voltar para os lugares e eles eram mortos. Então, teve um que ele era da banda. Ele foi cravado, assim, fizeram o sinal, não é? Você não é de Jesus, fizeram uma cruz e deixaram do lado lá. Aquele que seguiu a Jesus, escrito assim, e o jornal em cima. Aí a gente passou o dia lá, eu com a irmã, para o Camburão vir e tudo mais. Mas isso foram muitos, então foi muito ruim, muito triste, porque eles diziam isso, entendeu? Você quer ficar bonzinho? Eles então queriam voltar para uma vida nova. Mas é isso, no lugar não dá. Então é desafiador, mas eu penso que Jesus, quando a gente pensa, quando a gente vê o Evangelho, quando Jesus fala dessa, vai, não tornes a pecar, tinha na frase do pavilhão 8, eu vim trazer misericórdia, eu não quero misericórdia, não sacrifício. Sim. Eu penso que é um pouco isso, mas e aí a gente olha para a gente, porque assim, eu via pessoas assim, tão modificadas, que às vezes a gente fala, nossa, a gente acha que a gente é alguma coisa, e eles aprendiam, acho que a gente aprende por isso, para ver que realmente todos nós somos humanos, somos convidados à construção do reino, temos os nossos erros, claro que tem alguns com uma dificuldade maior, mas acho que a gente aprendeu um pouco a... E eu acho até interessante você trazer esse trabalho, porque é uma das 7 obras de misericórdia. E eu acredito que muitas pessoas nem fazem ideia de que isso existe. Fui até pesquisar para ver se eu não estava falando é isso mesmo. Asneira. E eu falo porque eu me identifico um pouco com o seu trabalho, Maria Amélia, porque eu trabalho com os padres escalabrinianos. E lá nós temos os padres escalabrinianos, de uma forma geral, eles trabalham com os migrantes. Sim. E você contando um pouco, claro, são realidades bem distintas, mas traz um pouco dessa realidade que muitos presos, a comunidade, a população carcerária passa, a comunidade imigrante também passa. É verdade. Porque eu estou há uns 10 meses trabalhando com eles já, eu trabalho na parte de comunicação, e assim, é uma realidade que muitas pessoas não conseguem enxergar. É isso. E somado a isso, é uma situação que você perde a identidade um pouco, porque você sai do seu país e vai para outro. Somado a isso, você vai aprender uma língua nova e fora todos os relatos psicológicos que eu acredito que envolvem, e eu trabalho sempre tentando trazer essa questão, porque é algo que despenca, Então, eu fico imaginando o que é para você sair da sua zona de conforto, apesar de querer, e eu fico pensando como é para essas pessoas, sabe? E acho que nós, enquanto leigos e comunidade católica de uma forma geral, a gente não tem dimensão que isso faz parte das 7 obras, visitar os presos, vestir os nus, Então, eu acho que é um trabalho que, como o Alex falou, acho que é para o outro, mas também para a gente edifica um pouco. Com certeza. Tem uma pergunta aqui para a Lívia. Que vem das redes sociais. Como trabalhar com transtornos tipo ansiedade e depressão e conciliar isso com a Igreja Católica? Pois muitos dizem ainda que, infelizmente, que esses problemas são a falta de Deus. Difícil, Não, acho que nada a ver o que muitos dizem, Talvez seja isso, a gente se apoderar do que a gente sabe que é verdade, Claro que quando a gente coloca, você tem Deus acima de tudo e você pode realmente se entregar a Ele, eu acho que você sabe que Ele é a sua fortaleza,
Mas, muitas vezes, a gente traz histórias, bagagens, que fazem com que a gente tenha que entender que isso precisa ser trabalhado na parte emocional e não na parte espiritual só, né? Porque nós somos formados pela parte emocional, a espiritual e o nosso corpo. São 3, né? É um triplé, não Fique em paz. Conserta. A gente vai poder crescer em cima, ser o nosso alicerce. Entendi. Né? Tem que trabalhar as 3 bases. As 3 bases. Se isso não for trabalhado, uma delas não estando ajustada com a outra, vai andar de forma capenga. Né? Então, não dá para dizer que é falta de Deus, né? Sim. Porque você precisa entender o que é que está ocasionando isso. Né? Claro, eu digo também, quando eu trabalho no consultório com algumas pessoas que trabalha a parte emocional e eu percebo, né, que muitas vezes aquilo não caminha para mim, principalmente, que não posso, né, porque a psicologia tem que ser neutra, ela não pode inferir assim, uma crença. Sim. Mas eu percebo bastante que a falta de Deus, muitas vezes, É o problema. É o problema. Daquela pessoa. Né? Porém, muitas vezes também não dá para a gente chamar. Então, é um todo. Né? Eu acho que é isso. Né? Respondendo essa pergunta, a gente tem que olhar o ser humano sobre essas 3 vertentes e saber que ele é um todo em cima disso. Uns 3 pilares, né? 3 pilares. Vocês trabalham ainda ainda servem, né? A doutora serve no pátio do colégio. Você serve ainda em alguma, não? Não Por enquanto, não. Como que você chegou no pátio do colégio? Como que foi? Como começou? Né? A minha história para chegar no pátio do colégio foi através até de uma grande amiga minha, que é a Madre Maria José, que até, inclusive, amanhã faz 1 ano que ela faleceu, e ela conhecia o Padre Contieri, que é o diretor do pátio, e eu estava precisando discernir uma resolução na minha vida, ia tomar como é que a gente pode falar? Uma decisão. Uma decisão, obrigada. Uma decisão, e aí eu precisava estar sabendo se isso estava alicerçado sobre a fé, porque sempre foi essa a minha preocupação. Até eu também lembro de contar que, lembra do Padre José Luiz? O Padre José Luiz era um agostiniano, e foi com ele que eu conversei para ser psicóloga, né? E eu fui falar e ele falou, não, você vai fazer esse caminho de ser psicóloga com fé. E se a sua fé for forte mesmo, tiver um embasamento em Deus, você não vai titubear sendo psicóloga. Aí eu fiquei firme, tentei, né? Claro que não é fácil, porque tem muitas coisas que chamam a gente para o mundo. Porém, eu fiquei. E aí foi a mesma coisa. Eu ia tomar essa decisão, fui conversar com o Padre Contieri e ele me convidou para participar da comunidade, assim, para assistir uma missa, tudo. E eu fui ficando, eu já era ministra de Eucaristia investida, que eles falam, extraordinária da Eucaristia, e aí ele me chamou para ser permanente do pátio. Estou lá até hoje, 18 anos. Quem nunca assistiu uma missa lá não sabe que perdeu, que está perdendo. Pode, né? Tem todo domingo às 10 da manhã, né? Todo domingo às 10 da manhã. Domingo é o único horário. E de terça a sexta ao meio-dia. Muito bom. Maria Amélia não serve na igreja, mas é professora. Sim. Né? É um grande desafio. Gente, eu estou na igreja, só não serve, mas frequente. Só não só serve. bola fora, hein, não serve como ministra, não serve. Mas possível. é professora de ensino religioso. Como que é esse trabalho? Então, o trabalho de ensino religioso, ele é bem amplo, né? Porque a gente diz que o ensino religioso ele tem uma vertente de estudo mesmo, né? De disciplina, e ele é aberto para todas as religiões. Mas, dependendo do lugar, por exemplo, eu estou no colégio confessional. Então, o nosso viés realmente é um viés que, por exemplo, até o 9º ano, nós apresentamos realmente toda a visão bíblica para os alunos. Então, é uma apresentação. A pastoral, aí sim, ela é confessional, né? A gente convida a todos os alunos a participarem de todas as atividades, e daí tem missa, né, a semana que vem mesmo a gente tem a missa do Dia dos Pais, tem a missa do Dia das Mães, tem atividades
pastorais que a gente faz, né? Por exemplo, visitar asilos, crianças. Isso é legal. Cara, então Isso é a gente importante. faz todo esse movimento na escola. E dentro da escola também, né? Tem, eu acho que, grandes questões nas escolas, né? Tem a questão do bullying, tem a questão de deixar aquele que não... que está mais quietinho do lado de fora. Então, tem muitas questões que aí a gente fala que estão no âmbito pastoral. Sim. Agora, na parte do ensino religioso, a gente vai aprender, né, sobre o catolicismo e também tem um espaço para aprender as outras religiões também. Eu ia perguntar isso. Também tem. E também, às vezes, tem, porque a escola, né, dependendo da escola, ela recebe alunos de outras denominações. Mas é o que a gente diz, é respeitado, ele é acolhido e tem um espaço, que daí a gente poderia dizer, da nossa manifestação enquanto cristãos. Que, como Jesus, né, se a gente pegar o Evangelho, Jesus acolhia aqui a todos. Então, ele não existe, né, o problema, porque o nosso olhar de cristãos é um olhar sempre aberto a toda pessoa, né? A Jesus, eu acho que o grande ensinamento que Jesus traz é esse, né? É olhar o outro, seja ele quem for. Sim. E quanto mais a gente estuda, eu falo isso muito para eles, quanto mais a gente vai percebendo, vai se aprofundando, a gente vai percebendo mais isso, esse olhar misericordioso de Deus, né, para o outro. Como dizia o Papa Francisco, que a gente tem que ter uma igreja em saída, né? É o hospital de campanha, né? Que ele falava sempre, que recebe a todos, né? Que a mesa da comunhão em que Jesus sentava era com os pecadores mesmo, era com os excluídos, era com os marginalizados. Os doentes, né? E hoje em dia, muito se fragmenta a igreja, como, né, dizendo, eu sei mais, o meu grupo sabe mais do que o outro, né? E ele veio mexer com tudo isso, que eu acho que é isso, né? Que estava brincando, a Maria Amélia não serve, não é como igreja, mas o trabalho que você faz de receber o outro, de ir a serviço, né, de ver Jesus no outro, que é a coisa mais difícil. Sim, eu acho que eu estou me sentindo em casa, deixa eu falar isso. Eu estou me sentindo em casa porque eu trabalho com isso, né? Nossa, sabe quando você vai falando, que nem ela falou da igreja em saída? Acho que todos os posts que eu tenho feito há mais de um ano, eu estou falando, desde que o Papa Francisco faleceu, que Deus o tenha, eu estou só escrevendo, igreja em saída, igreja em saída, igreja em saída, mas eu estou me sentindo em casa. Doutora Lívia conheceu o Papa Francisco, né? Conheci. Como é que ele era? Desculpa a pergunta. Não, eu conheci de longe. Eu também de longe. Eu só vi ele, não conheci de trocar. Mamé também foi no lá? Rio, não, eu fui no Rio. Na jornada. Na jornada. Mas eu bem pertinho, uma criança. Eu fui com os alunos, uma menina passou mal, acordou inchada, e daí a gente teve que atravessar toda a Copacabana, a parte, porque era para estar de um lado. Aí, só que daí ela passou, a gente ficou lá na medicação, aí fecharam tudo que ele ia passar. Gente, ele passou bem próximo. Ai, que alegria. Então, eu acho, Graça, que às vezes me parece até que eu conhecia ele, de tanto que ele era muito próximo de nós, né? Sim. Ele fez aquela primeira encíclica dele, o Amores Letícias, lá, né? Que ele tem uma... que é tão... Você lendo ele... Como é que fala? Tá certo. Amores Letícia. Que você lendo a encíclica, você percebe que parece que ele estava na sua casa. Né? Sim. A sensação que eu tinha é que ele estava lá. Nossa, ele estava filmando a minha casa. Não, mas Ele falava verdades assim, muito próximas. Ia acabar, né, o mandato dele falando do coração. Onde falta mais coração no ser humano hoje. Né? Eu tive que ler muitas encíclicas do Papa Francisco, inclusive a Fratelli Tutti, né? Também que para escrever as coisas que eu escrevo no trabalho. É incrível, assim, o quanto ele foi um Papa muito próximo de todos. Ele quis trazer todos de volta para a igreja, né? Estava até conversando com um rapaz do meu trabalho, acho que tudo o que vem acontecendo na igreja, desde João Paulo II para cá, né, todas essas mudanças, né, Bento XVI vem trazer de volta a questão do ensino, da teologia, que nós precisamos nos manter firmes no que a igreja nos ensina. E Francisco complementa isso com a acolhida, né? Eu não consigo enxergar que o trabalho dos papas, né, cada um com sua individualidade, eles se complementam, parece que literalmente se complementa. Né? Vem Bento XVI aí trazendo para a gente, nós precisamos estar com a igreja, né, com os ensinamentos. E Francisco traz o acolhimento, acho muito bonito isso.
Mas eu queria aproveitar esse papo, trazendo o trabalho de vocês um pouco, né? Você na parte de ensino, a parte de psicologia. Nós somos um podcast originário de um grupo de jovens, né? E não tem como eu não falar, a gente não trazer esse tema, acho que é muito importante, principalmente com o trabalho que a gente vem desenvolvendo com os jovens. Vou falar isso, tá? Fica à vontade. Não é uma crítica. Eu acho que eu sei o que você vai falar, mas fica não à vontade. é uma crítica. Eu amo vocês, não. de coração. Bora. Mas eu sinto que o nosso grupo ele está se renovando nos jovens, né? Porque nós viemos de um grupo aí que tem bastante adulto, querendo ou não, tem grupo bastante. De jovens os jovens já de alguma certa idade, sabe? Sim. A gente precisa de uma renovação. Sim, e eu vejo que agora nós estamos com os jovens, mas percebo que esses jovens têm muitas necessidades. Não sei você enquanto coordenador geral, muitos. mas eu percebo que esses jovens têm muitas necessidades. E aí eu queria uma visão bem assim, o que está acontecendo com o jovem de hoje em dia? O que pega com essa geração, que eu nem sei mais que geração que é já. Tem tanta geração. Especialista. Esse jovem de hoje em dia, né? Eu acho que nós temos aí, primeiro, o aumento muito grande dessa questão ligada à tecnologia, que foi fazendo que o jovem foi se fechando, né? Aquilo que ele ia ao encontro das outras pessoas foi ficando na tela, muitas vezes, do computador. Esse é o grande... E hoje é o grande desafio, né? Antes era o computador, agora é a IA, que é assim, sim, né? Você vê, a minha própria profissão tem tido como concorrência a IA, né? A pessoa procura para fazer, através da inteligência artificial, terapia. Né? O que não dá mesmo para a gente nem acreditar, porque jamais vai substituir realmente. Não, né? Não tem como o padre Contieri falava em outra missa, ele falava assim, bom, pelo menos a gente acredita que somos diferentes, mas somos da mesma espécie. Aí acho que não é da nossa espécie, ele falava, né? Foi criado pela mente humana, mas não é. Né? Não que não seja boa, ela tem que estar a nosso serviço, né? Mas eu acho que o jovem hoje foi perdendo muito isso, ele foi se relacionando com a máquina. Né? Outro dia um jovem tinha feito uma pergunta, falava para mim dentro do consultório, você pega o chat, faz uma pergunta para ele. Faz uma pergunta. Aí eu falei, por que é que esse meu jovem aqui quer que eu pergunte alguma coisa para você? Daí ele olhou para mim, o meu paciente, falou, nossa, Lívia, você é tão fofa e falou assim com o chat. Eu falei, assim como? Como se ele fosse uma máquina. Eu falei, mas ele é uma máquina. Não, tem que tratar ele com carinho. Quer dizer, está se confundindo, né? O reflexo, né? Ele está se relacionando com aquilo. Sim. Né? Então, o jovem foi se fechando. Muitas vezes a própria casa não tem, infelizmente, não tem mais o diálogo, porque eu sou uma pessoa que eu sempre falo, invistam no diálogo para os pais, né? E veio a pandemia, que também ajudou que esse jovem ficasse cada vez mais fechado nele, e é isso, hoje ele não quer sair, muitas vezes. Porque muitas vezes ele não precisa sair do quarto dele para ter precisa. nada, né? Assim, tudo ele consegue fazer dentro do quarto dele, né? Pedir comida, assistir o que ele quiser na TV, e aí isso dificulta também essa percepção, né? Às vezes os pais não conseguem ter essa noção de que os filhos estão passando o tempo todo ali, né? E agora até ter alguém que responde, né? Sim. Que antes ele não precisava sair para assistir, para tudo, e agora até para conversar. Ele conversava com o outro através do Roblox, né? Das redes sociais, que fosse. Agora não, né? Ele pode conversar com a própria inteligência artificial. Por isso que ele fala que você tem que tratar com carinho, né? Como se fosse uma amiga máquina, dele, não era minha que absurdo. ainda, mas era dele. O que eu penso é que a gente está numa sociedade doente. Eu realmente penso que tudo isso, toda essa situação, é fruto de uma sociedade que adoeceu. E que agora, não sei como a gente vai sair, né? Se cuidar. Porque penso que o jovem tem realmente essa realidade, e não adianta a gente negar, né, essa questão da própria mesmo da tecnologia, mas penso que isso é muito falta de outras coisas, né? Um dia desses a gente estava num restaurante, a menininha pequenininha, a menina estava pondo fogo lá. A mãe pegou, colocou o celular na mão, a menina tinha 2 anos,
Né? E a menina ficou... Acalmar. E a gente ficou muito tempo. A minha família gosta de ficar na mesa muitas horas. Nós ficamos naquele restaurante, sei lá, mais de 2 horas. A menina não parou. Gente, não falou mais nada. Ela ficou 2 horas ali apagada. Você entendeu? Por quê? Porque ela estava agitadíssima. 2 horas para uma menina pequena. Sei lá, era filminho, devia ser, né? Desenho. Tarará. Mas foram 2 horas dela. Qual é a relação que essa menina aprendeu? Que é difícil. Mas eu tive filho, né? Meus filhos eram danados, assim, agitados. Quando a gente saía, tinha que ter mesmo uma mobilização. Você tem que levantar um pouco, né? Você vai e volta. Não dá para você sentar 2 horas num restaurante com uma criança pequena. Sim. Não tem. Então, eu penso que essa questão da tecnologia, ela, por muito tempo, ela é cômoda, né? Você tem, ele resolve. Estou fora, trabalho muito tempo, ele consegue pedir alguma coisa, que bom, não preciso me preocupar que vai comer. Ele vai se virar. Tudo isso, acho que foi sendo um conglomerado. E agora, eu penso que o que precisa, o que falta, é realmente essa questão da experiência, né? Por exemplo, eu sinto isso quando a gente vai ensinar lá na questão do ensino religioso. Quais são os alunos que estão mais disponíveis? Aqueles que tiveram experiências positivas, às vezes nem religiosas, mas familiares. Famílias que ainda que você percebe que estão ali. Então, aquilo para o menino é um desafio, é uma coisa. Agora, os que não estão realmente é complicado. Eu sei que não adianta a gente só culpar a família, né? Dizer, é culpa. Sim. Não é isso. Mas é um olhar. Importante. É preciso olhar. E investir, fazer alguma coisa. Né? Que é isso que a Lívia falou. É o diálogo, é o tempo que você está com o seu filho, e que não é fácil. Eu mesmo, muitas vezes, meus filhos precisaram de mim. Eu não estava, porque estava trabalhando. Sim. Estava fazendo. Então, não é simples, não é uma lógica simples. Mas eu não sei se tem outra saída. Né? Se a gente vai ver lá no Evangelho, Jesus estava o quê? Estava com as pessoas. Ou ele estava, não é, comendo, ou ele estava rezando, ou ele estava caminhando. Ele estava com. Então, eu acho que o mundo vai precisar ter uma parada e perceber que nós precisamos estar com o outro. Isso é do humano. E os meninos, eles aderem isso. Quando a gente consegue, dá certo. Por isso que as visitas pastorais, quando eu faço com os meninos, dá certo. Porque daí eles vão fazer alguma coisa com o outro. E ali eles ficam bem. Né? Porque aquilo ali tem o outro que está envolvido e ele também se envolve. Mas até chegar lá nem sempre é tranquilo. Tem uma pergunta aqui que eu não sei se eu vou ser prolixo, mas é importante fazer. Não sei se já foi respondido até. Você está muito chique. Prolixo, rapaz. Ele ensaiou. Nossa, Alex do céu. Lidar com adolescentes crismandos é muito difícil. Como engajá-los? Então, a Jane veio aqui, né? A Jane que trabalha com os crismandos na escola. O que a Jane realmente... fala, que eu percebo também, é isso, é a partir de algo que possibilite esses meninos fazerem algo. E depois a gente vai para a teoria. Tem que fazer o contrário. Tem que ir para a prática. Tem que ir para a prática e depois ir para a teoria. Eu penso que é isso. Gente, a gente não tem resposta pronta. Não, mas, sim, né? pelo amor de Mas Deus. eu penso que quando eles percebem, porque essa questão religiosa também é isso. A Lívia falou, né, aqui, eu gostei sempre de rezar, é uma característica dela, a família dela. Nem todos tiveram isso, né, essa possibilidade. Então, às vezes, a gente fala, né, vai falar sobre os temas na Crisma, e eles não veem sentido. Então, não engaja, não é porque ele é ruim, porque ele até quer fazer, ele quer ser crismado, ele está lá, mas ele não vê conexão. Então, eu percebo assim, eu lembro, a Jane faz uma coisa também bem interessante, ela prepara a sala sempre tem alguma coisa diferente, sempre tem um símbolo, tem que ter alguma coisa diferente para esses meninos. Né? A gente haja criatividade, mas é isso. Tem uma hora que você fala, meu Deus, o que eu vou inventar? Mas eu penso que a criatividade, essa questão deles fazerem é o caminho que vai. Sim. O padre aqui, a gente conversa, ele fala assim, não é o padre, é o... que fez a Crisma no ano passado é o padre, né? Padre Rodrigo? Bispo Rodrigo? O Padre Rogério. Padre Rogério. Ele falou aqui que você quer não é expulsar as crianças. Como que é que ele fala, gente? Se você quer perder os jovens, crisma eles.
Verdade. Porque daí não querem voltar. Ele não quero voltar. Crismou, já era, vai embora, né? Mas eu queria pegar um gancho dessa sua fala, porque você falou muito dos pais. E a gente foi catequista durante... Eu fui catequista durante alguns anos. E a minha maior queixa com relação aos crismandos, principalmente, acho que a galera... Serve também para as crianças da primeira Eucaristia, mas os crismandos, para mim, são um pouco mais graves, porque a gente está lidando com adolescente que está confirmando a fé. E isso, para mim, é um problema. Qual o papel do pai desse crismando? Porque eu enxergo da seguinte forma, via muito isso. Eu acho que, às vezes, o pai coloca o filho no crisma porque é aquela coisa, meu filho tem que estar na igreja. Mas nem o pai tem dimensão do que, de fato, é o sacramento do crisma. E eu falava muito isso. Eu trabalhei com a Sheila, trabalhei com o Alex, e eu falava muito para isso. O meu maior problema não é o crismando, é o pai. Porque ele joga o filho lá e acontece, acho que na escola. Não sei se também na psicologia deve acontecer um pouquinho. É assim, eu vou jogar o meu filho na mão de um profissional, seja da área da educação, da psicologia, ou de um bando de leigo que está ali na igreja, e fala assim, se vira para cuidar do meu filho. Mas o que esse pai deveria fazer na teoria e na prática, para que esse filho continue e que ele tenha 2 lados de catequese, dentro de casa primeiro e depois na igreja? Eu penso que, às vezes, os pais também não sabem como, né? Eu acho que essa é a questão. Realmente, eu acho que acompanhar, eu falo isso para eles, gente, às vezes, e eles falam para mim, às vezes me procuram, angustiados. Eu não sei realmente o que fazer, eles falam isso. Porque, às vezes, não tem realmente uma vez. Eu falo, acompanhe seu filho naquilo que é pedido, naquilo que é possível. Então, vão à missa juntos. Não é? Eu acho que a primeira coisa o livro, eu falo assim, lê, o que você deu para o seu filho ler? Alguma coisa interessante, que seja religiosa. Eu penso que tem que ter conexão. Porque não adianta, principalmente os adolescentes, o pai falar, faz isso, e acabou. Sim. Não adianta. Né? Então, é complexo mesmo, porque a gente tem muitos pais que estão fora, como o bispo falou. Sim. Às vezes o pai também já saiu. Então, ele quer que o filho seja crismado. Só mas por isso, né? Para ser crismado. Só. Mas ele já está fora dessa comunidade. Né? Então, infelizmente, não tenho a resposta, mas eu penso que é isso, eu penso que o estar com já ajudaria demais. Né? A gente consegue, por exemplo, na catequese da primeira Eucaristia na escola, a gente fala que é uma catequese familiar, e a família tem. E a gente vê progressos maravilhosos, porque daí eles têm que ir, os meninos são menores, os meninos também cobram. E, olha, tem testemunhos lindos. O ano passado teve um pai que, no meio do ano, falou, olha, eu quero fazer a primeira Eucaristia, porque meu filho pediu, e ele fez, foi lindo, eu chorei mais que eles. Mas percebe? Porque o filho foi mostrando. Né? Com os adolescentes, isso já é um pouco mais difícil. Né? Já estão numa idade mais desafiadora, né? Que a psicologia fala. No consultório que a senhora atende, tem algum caso assim que o pai chega reclamando dessa parte de fé, assim, alguma coisa dos adolescentes, dos filhos, alguma coisa nesse sentido, não? Reclamando disso de fé, não, né? Eu acho até que quando eu era jovem, eu me lembro, né, da gente, como os pais da nossa turma brigavam da gente querer tanto estar juntos, né? E quanto foi positivo ter esse grupo de jovens que eram pessoas, né, não digo todos, mas que muitos acreditavam em algo mais, né? Eu acho que as famílias hoje perdem muito a chance de estar com os filhos. Você vê, ninguém mais almoça, janta junto. Tudo bem que não almoçasse, porque todo mundo trabalha muito, mas um jantar também. Sim, não se importante, né? É isso, às vezes até pede para a criança jantar. Eu recebo os pais assim, agora, há pouco tempo, uma criança de 4 anos, que a mãe veio me procurar, estava lá na ficha de anamnese, janta na escola, almoço e janta na escola, janta na escola, que horas ele está disponível para fazer a sessão? Poderia ser depois das 18, porque ele já vem jantado da escola. Quer dizer, qual é o trabalho? Ou qual é o tempo que vai estar com essa criança?
Né? E aí também, né? Onde é que você ensina as orações, reza junto, pode ler né? Até mesmo trabalhar o próprio evangelho em casa. Você não né? introduz essa rotina, né? Então, é a questão da coerência, não é? Família, Que a Maria Amélia estava falando do pai dela, que fala isso. A gente tem que ter coerência com a vida que o que você acredita. Né? Então, como é que você não vive aquilo? É tal história. Os pais põem as crianças na primeira Eucaristia e não vão à missa. E para que a criança faça a primeira Eucaristia? Sim. Né? Ficam bravos ainda, porque tem que ir durante o tempo que está fazendo a primeira Eucaristia. Né? Ficam bravos, quer dizer, mas para que está fazendo? Né? Eu achei legal essa dica dos pais fazerem a primeira Eucaristia ou participarem mais ativamente, porque acho que engaja legal. Engaja acho que e às vezes voltam, não são todos, mas tem alguns que vêm. Porque tem isso também, às vezes a catequese foi muito falha para o pai. Vamos dar as nossas meia-culpas da igreja. E daí aquilo não faz mais sentido. Então, eu falo muito no início para os pais, gente, às vezes a catequese de vocês está lá com a roupinha do batismo. A maioria foi batizado bebê. Agora, né, já mudou. Não é? Porque tem coisas que eles falam, que eles aprenderam lá e não atualizaram. Gente, nós temos que estudar também a nossa fé. Porque tá aí, não é exatamente, já faz tempo, hein? E já faz tempo, 60 anos. Então, é isso, né? Não atualiza e daí fica falando mal, às vezes, das próprias coisas da igreja que nem ele sabe. Então, por isso que é tão complexo, porque muitas vertentes. Mas eu penso que a proximidade, ela ajuda. Sim, eu acho que é algo muito importante. E a minha maior questão, quando eu era catequista, era essa. Porque eu me sentia muito responsável. Eu falava, eu preciso dar um jeito desse jogo, mas eu não consigo, né? E aí eu queria também até trazer uma outra pergunta. E a gente? Porque pensando na nossa realidade, o Alex acho que é até mais do que eu. Não sei qual é o seu senso, em relação, porque você está na coordenação geral. Mas para nós que somos leigos, e a gente vê esse jovem, né? Por exemplo, a gente vê os jovens no domingo, aqui no grupo de jovens, e a gente fica pensando, cara, é muito difícil engajar essa galera. E eu falo por mim, eu admiro muito o Alex por um ponto muito específico, que ele é muito mais didático do que eu, porque eu sou o cara muito da teoria, eu gosto de falar a verdade nua e crua. A Sheila sabe, o Alex me conhece, sabe que eu gosto de apresentar as coisas como elas são. Mas eles dois não, eles têm uma certa didática, gosta de uma gincana que você dinâmica, né? A gente tenta engajar, assim, nós temos encontros aos domingos aqui às 10 horas, né? Inclusive no último domingo de agosto, nós vamos lá levar os jovens lá no pátio do colégio. Olha, que bom. Na missa às 10 horas, nós vamos lá. Então a gente tenta fazer dinâmicas, sabe? Atividades lúdicas, né? Que para eles poderem estar engajados. Hoje aqui teve adoração e teve pessoal que apresentou uma peça de teatro, né, Rafa? Rafa estava aqui, eu não estava. Apresentaram uma peça de teatro. Ótimo. Então, assim, a gente tenta de alguma forma, né? Nós somos muito falhos com relação a eles, assim, que a gente poderia fazer muito mais. Mas o mínimo a gente está tentando fazer, entendeu? Claro. E a gente é isso, acho que Sim, é isso. Né? E eu até assim, não sei como nós também podemos chegar para ajudar, porque a gente não quer abraçar o mundo e não vai dar conta. Não dá. Mas o que dá para o leigo, né? Principalmente quem está em frente de pastoral, seja a pastoral do jovem, alguma pastoral específica, o que dá para fazer assim, basicamente? Ou o que nós só podemos fazer? Tem alguma coisa que a gente consegue assim? Eu acho que a parte prática, a Maria Amélia talvez tenha mais ideias. Mas uma coisa que eu acho é o testemunho. Né? Que eu acho que isso é que realmente faz a diferença. Né? Você poder ter essa coerência, né? Como você trata o outro, como você realmente trata o jovem, chama para conversar quando erra, né? Que não faz bullying, não exclui, não julga, né? Quanto você pode estar orientando. Eu acho que muitas vezes a gente está mostrando aquilo que a gente acredita nas nossas ações, já é um bom começo. É muito mais do que só a palavra, né? Eu penso isso também, e penso que às vezes a gente pode ajudar. Eu vejo que a gente, enquanto igreja, muitas vezes a gente se divide muito nos grupos, né? Nas nossas, que eu entendo, né? Porque cada um vai trabalhar.
mas, às vezes, quem sabe a gente apoiar aqueles que estão também com os jovens, né? Eu sei, tal pessoa é responsável, mas não tem alguma coisa que eu possa fazer também, né, para ajudá-lo? Eu penso que, às vezes, essa troca, ela fica muito no quadradinho, né? Esse aqui sou eu, nesse grupo, o outro grupo. E, às vezes, alguma coisa que o outro tem, ele pode ajudar muito. Então, eu penso que é isso. Mas, fundamentalmente, eu acho que o jovem, cada vez mais, o que ele quer é o exemplo. Eles perguntam, quando eu falo, precisa do domingo, você vai? É isso, vou. Aonde? É assim, entendeu? Eles querem aonde, o que você faz. Ah, você vai a tal lugar? Que lugar? Né? Eu, por exemplo, vou muito no Arsenal da Esperança, que é um lugar que acolhe moradores de rua. Eu ia bem mais, é que agora os meus pais estão precisando muito, né? Estou com 2 velhinhos, eu falo que é a dupla dinâmica, mas é um lugar lá no Arsenal, que é uma comunidade, uma fraternidade que veio da Itália e está no Brasil aqui há 28 anos, e eles, quando a gente vai para o Arsenal da Esperança, que é um lugar que eu convido vocês a irem visitar. Onde é? É ali na Rua Almeida... esqueci o nome. É na Bresser Moca. Tá. Almeida Lima, 900. Tá. É do lado do Museu do Imigrante, é o mesmo prédio. Sim. Tá. É ali. E eles acolhem 1.200 homens em situação de rua todo dia. Só que lá, os padres e os leigos que trabalham, você chega lá, você percebe todo o trabalho. Então, assim, é um testemunho. Por que eles gostam muito de lá? Porque você vê, entendeu? Onde está a lavanderia, os quartos, que eles têm a questão da cama toda arrumada para fazer que a pessoa volte mesmo. Então, é o testemunho. Então, quando a gente chega lá, eles querem voltar lá. Por quê? Porque teve o testemunho. Sim. Qual que é o maior... não mudando de assunto, mas assim, entrando na parte... porque você falou uma coisa que eu achei importante e eu acho que cabe. Qual que é o maior exemplo de Jesus que você acha, assim? Maior lição ou exemplo de Jesus? Eu penso que o maior exemplo de Jesus é realmente o amor, a entrega dele do amor. E esse amor de Jesus é o amor concreto, que foi o que me fez, eu acho que viver e acreditar e estar com ele. Né? Não é uma coisa do etéreo. Jesus nos convida para vivermos bem, para todos viverem bem. E Jesus não fazia realmente distinção. A gente olha lá, todas as passagens, com a mulher, com o cara que era discriminado lá porque estava aleijado. Todas as passagens Jesus inclui. Jesus ama. E não tem subterfúgio. Não é depois, não é amanhã, é naquele momento. Naquele momento, também acho. Difícil, porque... Não, sabe por quê? Porque tudo que a gente falou aqui, eu acho que é o exemplo de Jesus. É isso. Então, mas de você mesmo. Se doar para o próximo, né? Isso. De você se colocar à disposição para fazer o bem, Isso. fazer a vida do outro um pouco melhor. Então, e é isso que a Maria falou, era sempre ele, né? Então, assim, vai o chefe lá da sinagoga, não é da sinagoga de onde que ele é, que ele vai e fala para o Jairo, né? Que fala assim, minha filha está morrendo, ele está indo no caminho, né? E aí a moça toca, ele para falar com a moça, aí o filho morre, mas ele volta. Quer dizer, era sempre assim, né? E também uma das coisas que eu acho que a gente acaba esquecendo, e às vezes até pensa, mas Jesus também ficou nervoso, o pessoal adora aquela cena, única vez na história Jesus quebra que o Jesus pau. pegou lá os velhos, colocou para correr o povo lá que estava fazendo comércio Sim. no templo, ele é julgado, né, pelos outros. Sim. Mas, na verdade, ele sempre passou a mansidão. Né? Então, é tal história. Ele realmente, né, aquela que tanta gente critica, principalmente na psicologia, você, quando te baterem numa face, oferece a outra que parece que é uma passividade, que você tem que se deixar esmurrar. Né? Não é isso, era no sentido assim, não devolve na mesma moeda. Né? Acolhe o outro, veja o que está acontecendo, espera um pouco, deixa a poeira sentar. Aí oferece a outra face, mas aí as pessoas deturpam muito. Né? Hoje em dia, eu vejo assim, se a crucificação fosse hoje, na hora que o bandido pede para Jesus, né, para ser salvo, né, hoje em dia ia ter um monte de gente falando, não, Jesus, não salva ele não. Com certeza. Mas acho que não só o ladrão, né, mas todos que Jesus curou e que Jesus andou diretamente. Porque você pensa, né, dos 12, pegar um exemplo claro,
Mateus, né, que era coletor de impostos, um cara que, pô, como um judeu vai trabalhar com o Império Romano, meu, você tá tirando o dinheiro do seu povo, cara. Então imagina que, eu acho que de uma forma geral, Jesus em si, né, eu falei isso uma vez para minha esposa uns anos atrás, né, eu fico pensando, com tudo que eu vejo na igreja, né, principalmente de alguns casos que eu tenho acompanhado dessa divisão que se existe dentro da igreja, onde tem gente que, eu não posso só viver pela obra da caridade, eu também preciso conhecer. Porque tem gente que nem reconhece os próprios papas. Nossa, eu acho isso muito louco, de verdade. Tem gente que não reconhece o papa, tem gente que não reconhece os magistérios, enfim. Existem divisões dentro da própria igreja, então eu fico pensando, cara, e se Jesus volta hoje, será que literalmente todos nós vamos reconhecê-lo? Isso é um questionamento muito sincero, porque se na época dele, quando ele veio de fato, ele não foi reconhecido por todos, quem dirá nós hoje em dia, né? Com tudo que a gente vem passando dentro da sociedade. Tem uma pergunta aqui, doutora, mais uma aqui. Nossa. Tá. Minha psicóloga não acredita em Deus, mas eu gosto dela. Tem algum problema nisso? Não. Exerça você, né, o testemunho de Jesus. É isso mesmo, aceite ela mesmo, né? Eu acho que isso é importante porque assim, nós católicos, a gente ouve assim, as pessoas falam assim, procurem profissionais psicólogos católicos. Porque, sei lá, por N motivos, né? Tem alguma coisa de verdade nisso? Você sabe que nem é certo, porque a psicologia é saber. laica, Não né? devia nem saber. Ela não, na verdade, a gente não pode falar a religião. E não existe psicólogo católico, psicólogo psicólogo, né? Carismático, saber, né? Não, é psicólogo, não tem que ter, né? Assim como também não tem que ter uma escolha política, nada. Você tem que ser neutro, você tem que olhar o outro, né, como ele é, e não passar o seu valor né? Então não tem problema nenhum se gosta dela, isso que eu falei. Continua. Vou falar aqui dos nossos apoiadores, nossos patrocinadores aqui. Quero falar aqui do Doce Bela, doces gourmets, né, transformando momentos especiais em verdadeiras delícias com doces e bolos incríveis. Ela faz um docinho, um brigadeiro. Cadê o brigadeiro? Que agora a gente gosta assim, a gente mostra na hora, ao vivo e em cores. Ao vivo não, né? Mostra o brigadeiro aí. Já comeram um, velho? Comeram um. Não, quem comeu? Comeram um brigadeiro. Tinha Foi 3 a Sheila, aí. tinha que ser. Pô. Mas depois vocês vão ganhar um docinho dela, tá bom? Muito obrigada. É muito bom. Entre em contato pelo @docebela, com 3 L's, docebela com 3 L's, que você ganha 20% de desconto na compra dos docinhos, tá bom? E aí aqui também tem mais uma, que é na compra acima de 5 unidades de outros doces, você ainda leva um brinde especial. É isso aí. Qual é? Não sei. Não sei. Mas sei que é garantia de coisa boa. Obrigado, Vanessa. Obrigado, Vanessa. Essa daqui eu gosto de falar bastante também, que é a Papéis e Cores, papelaria criativa, aonde eles também fazem... é verdade, estão pedindo para você mostrar o... Eu vou deixar você falar o que é. O que é? É um caderno. Não acredito. Tô brincando, isso aqui é um planner. Tava bonito até metade da temporada. Sim, né, de muito planner bom. para organizar as tarefas, então tem Planner. bem dividido aqui. Inclusive tem as nossas anotações aqui. Sim, verdade. Essa é a letra da Sheila, certeza. Viu? Muito bom, viu? E eles têm cadernos e vários outros produtos que você pode personalizar aí. Caderno, agenda, tudo que você gosta aí, eles têm de kit de papelaria. Então, e até personalizado. Então, se você quer uma capa bem específica, eu gosto de fazer essa propaganda, porque eu sou um bom marido. Eu dei um para minha esposa de Santa Teresinha do Menino Jesus. Ela nem sabia, mas eu dei. Então, o jeito que vocês quiserem, elas fazem com o seu santo, uma imagem, com alguma coisa escrita. E tem surpresa para vocês que, entrando lá no Instagram delas, @papéis.cores, tem o link do site. E você acessando o site e colocando o código UPACAST10, você ganha 10% de desconto na compra dos seus produtos com Papéis e Cores. Então, a gente quer agradecer a Fernanda, a Natália, pelo apoio de sempre. É isso aí.
Vamos voltar para nossa conversa, depois a gente que tá fala muito mais. boa, Tá muito obrigado, boa, muito boa. obrigado. Você gostou, eu tô né? adorando, Tá vendo? cara. Só Eu tô convidados adorando. muito especiais. Vou deixar todos os convidados na sua mão, que eu sei que a qualidade é... E sobre o serviço, vamos falar mais um pouquinho sobre o serviço que você faz com as pessoas, né? Fez com o pessoal da população carcerária, moradores de rua. Tem alguma coisa que você, tipo, alguma dificuldade que você passou, alguma história que você lembra? Olha, normalmente eu penso, eu sempre agradeço a Deus realmente por essa oportunidade, que foi maravilhosa na minha vida. Mas tem coisas tristes, acho que difíceis, né? Eu tenho uma que me marca muito, que eu já falei aqui, que eu não gosto de rato, né? Tenho pavor de rato. E numa das vezes que nós fomos visitar o pessoal à noite ali no Parque Dom Pedro, tinha uma senhora com um bebê, um lindo bebê. E aí eu falei, olha, ele está com umas marquinhas assim na cabeça. Eu falei, precisa levar, né? E assim pertinho do pezinho também, o pezinho gordo. Eu falei, precisa levar para o hospital para ver. E daí ela falou, não adianta, isso aqui são os ratos que comem à noite. A criança, sabe, que mordem as cabecinhas, molinha de bebê. Então, essa foi uma das... Realmente, sabe, quando você não tem, eu não conseguia continuar, falar o que para aquela mãe. Então, às vezes, tem essas situações que eu falo, que são situações limite, né, e que a gente fica assim, né, sem palavras. Outra vez, eu fazia também o trabalho de construção de cisternas, um projeto da outra escola que eu trabalhava, chama Projeto Água para Vidas Secas. E a gente ia para o sertão do Piauí. E uma das vezes, a gente visitava, porque a gente construía a cisterna, mandava o dinheiro e no outro ano ia. Foi uma experiência maravilhosa com os meninos, porque é outra realidade, né? A seca mesmo, tudo. E aí, o que aconteceu? A gente chega numa casa, quase meio-dia, aquele sol, aquele calor do Piauí. Já foram para o Piauí? Um calor, gente. Meu Deus do céu. Eu não vou para o Piauí porque eu não gosto de calor. Não, aquilo lá realmente... Falo, meu Deus. E aí, o que aconteceu? Nós chegamos numa casa, uma senhora... As casas eram muito simples, muito arrumadinhas, mas sempre tinha alguma coisa para se comer. E a gente viu que aquela moça tinha 7 crianças e a mãe, só a mãe. E ela tinha o fogão fechado. Meio-dia, já é hora de comer. Aí a gente percebeu, um colega meu começou a conversar para ver, né, se via. Aí ela começa com vergonha da gente, a gente achou. Ela pega água e começa a pôr uma farinha, sabe, de nada. E começa a dizer que as crianças vão comer aquilo. Foi um horror. Aí nós fomos para a cidade. Falei, nós não vamos poder, não vamos resolver a vida inteira, mas não dá para ir embora sem dessas crianças. Aí ele voltou, porque a gente estava bem longe para comprar a cesta básica e tal. Mas são situações que você fala, meu Deus... Né? A gente apareceu naquele dia, mas aquilo é quase uma realidade. Quase não é. Você pensa como que pode um ser humano passar por uma situação dessa? É isso. Então, eu penso que essas assim, foram situações que eu acho limite. E outras muito bonitas, que eu agradeço também, que tanto na detenção quanto com a população de rua e também com os alunos, eu já tive de manifestações de fé muito bonitas, de gente que descobre Jesus e que muda a vida, né? Eu acho que isso é revolucionário, isso é maravilhoso. Isso foram muitas vezes. Muito legal. E eu acho que isso realmente é um presente que a gente recebe de Deus, né? De poder testemunhar isso. Muito bom. Que fazem a diferença pra gente, assim. E acho que às vezes a gente falta isso na igreja, sabe? É uma coisa que eu venho aprendendo muito com os escalabrinianos, né? Lá trabalhando com os padres, que é assim... Eu entendo que a igreja, ela... Que Desculpa. Isso? Não sei. Você chamou um novo apresentador e não me sei. contou? Não sei o que aconteceu Você aqui. está com falha em alguma conexão. Mas pode tocar a bola aí, não tem problema. Mas eu acho que falta isso, né? Eu vejo isso muito lá nos padres, que a igreja, ela tem toda a sua teologia, o magistério, a tradição, tudo, mas a gente também precisa pôr em prática, né, tudo isso. Mas a gente já está caminhando para o final do episódio, que eu não queria que acabasse. É uma conversa Porque, muito nossa, boa. Está muito bom, de verdade. Mas, enfim, a gente precisa ir encerrando. E
Fala desse patrocinador aqui pra gente terminar, que eu sei que você gosta. Vocês comeram essas bolachas? Eu não sei se vocês comeram, não percebi. Vocês comeram. Essas bolachinhas foram fornecidas pelo Marcos. Muito boa. Muito boa. É MCV Queijo de Variedades, tem queijo, doce, mel, bolacha, uma infinidade de produtos. E ele leva na sua casa. Se você entrar em contato com ele, pelo telefone 11 971880220. Manda de novo. 11 971880220. Eu vou mudando. Entre em contato pelo WhatsApp, fala que você chegou pelo UpaCast, ele vai te dar 20% de desconto e vai levar na sua casa. Queijo, mel, bolacha. Ele entrega. Essas bolachinhas com goiabinha é uma delícia. Só que com um cafezinho. O carro forte dele é queijo. É. O cara tem uns queijos muito bons. E a esposa dele, você conhece, a Luana, tem o terço na mão. Verdade. Terços personalizados. São lindos. Né? Eu conheço. Já Lindos. ganhei um lindo. Aí, ó. Lindos. Tá vendo aí? É testemunho Já ganhei isso um que... lindo. Eu gosto dos testemunhos dos convidados. Então, se você quer fazer terço para noiva, terço para presente, Dia dos Pais tá aí, apesar que isso aqui vai ser depois do Dia dos Pais, não tem problema. Pode dar. Pulseira, Dia dos Pais é todo dia. Tá falando ali, pulseira. Tem pulseira. Dia dos Pais, Dia das Mães, Dia dos Filhos, Dia das Crianças. Dia das pessoas, de uma forma Dia das geral. pessoas, pode dar presente, o terço, ele é sempre bem-vindo. Entre em contato pelo Instagram, @terco.namal, sem acento, né? terco.namal, e faça sua encomenda com a Luana. Você ganha um desconto especial falando que chegou pelo UpaCast. Quanto que é o desconto? Eu não sei. Ah, tá. é só pra lembrar do último episódio que você ficou tipo, o que é? Eu não sei. Não tem problema. Obrigado a todos os nossos patrocinadores. Agradecemos os apoiadores, tá bom? apoios. Agora nós temos um... Tá no ponto, peraí, que tem um no ponto aqui. Tem, verdade, tem que falar dele, esse que é muito novo, importante. gente. Esse é novo. Tem um Então a gente sorteio- tá se adaptando. Calma. Tem um sorteio, a gente está fazendo um sorteio no Instagram de um notebook, que foi fornecido pelo Fernando. O Fernando foi um dos convidados aqui e ele se colocou à disposição a ser nosso apoiador também. Sim. Então ele doou um notebook fazendo o sorteio pelo Instagram. Então você entra em contato lá com o Fernando. Qual é o nome do... Peraí que eu vou puxar aqui, vai falando. Fernando Cavieira, no Instagram. Entre em contato lá, fazer manutenção de notebook, manutenção de hardware, é com ele, tá bom, pessoal? Então entre em contato lá. Fernando Cavieira. Lembrando que todas as regras para participar do sorteio do notebook já estão lá no nosso Instagram, tá Isso. bom? É isso? É isso, agora vamos fazer um bate-bola rapidinho. Bate-bola, perguntas rápidas, vocês respondem o que vier na cabeça. Coisa simples, vocês vão passar tranquilo. A mesma pergunta para as duas, tá bom? Então, uma pergunta, as duas respondem. Pode começar? Pode. Um santo de devoção? São José. São Francisco e Santa Carmen Salis. Um versículo. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. João 10:10. Nossa, lindo. Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Nossa. Uma música. Passo. Pai Nosso dos Mártires, do Padre Cirineu Kuhn, Verbita. Um lugar. Olha, o mundo. Eu gosto de viver, gosto do mundo. O mundo, para mim, é o lugar. É o lugar certo. É. Ai. Assis. Muito bom. Deixa eu só fazer aquela pergunta que eu estou fazendo. Eu gosto de fazer essa pergunta. Eu vi isso no podcast, achei interessante. Se vocês pudessem ter um epitáfio, qual seria? Algo que fosse escrito na lápide de vocês. Uma frase. Não tem problema, pode pensar. Você quer responder ele? Eu acho que eu colocaria vivi bem e espero que todos vivam bem. Penso que a vida é alguma coisa relacionada à vida. Legal. Lívia? Cara, eu consegui deixar uma psicóloga pensando. Ia, mano. Tô me sentindo. Eu acho que vivi. Sabe que eu nunca pensei nisso? Eu também Eu não. Eu não sei o que... Não, difícil. nunca pensei. É difícil. Mas é algo para se pensar. É algo para se Isso. pensar. Como é que é tem a música, né? Como é que é? Epitáfio. Epitáfio, o Epitáfio é acaso. uma música, né? É linda. Essa música é muito bonita. Muito bonita. Ela me... Ó, presente para vocês Ai, pela muito participação. obrigada. Muito obrigado pela É uma participação forma de agradecer a presença de vocês aqui no nosso podcast. Papéis e Muito cores. obrigada. Tem o terço pra na você. mão, tem o do Obrigada, Marcos. Nossa,
Nossa, quanta presente. Essa aqui é da Doce Bela. Olha que gracinha, gente. Essa aí é da Papéis e Cores. Essa é da Papéis e Cores. Essa aqui é da Doce Bela. Nossa, o doce, maravilhoso. É da E Moraga. o terço? Cadê o terço da O Luana? tercinho da Lu tá aí. Tá aí. Olha, mas que beleza. Olha, muito obrigada. Olha que lindo. Lindo. Olha, gente, mas ó. Vou colocar. Isso aqui é uma camiseta da Moraga. Nossa, mais coisa. É. Muito É obrigada. uma forma de agradecer a participação de vocês no nosso Gente, programa, que muito presente. engrandeceu demais a nossa temporada. Nós que agradecemos. Obrigada a vocês pela oportunidade. Espero que a gente tenha podido contribuir. Não Nossa, Não, demais. e parabenizar vocês. Eu acho Isso. que pensar em alternativas, por exemplo, um podcast para os jovens, isso é muito bom. Né? São coisas que é isso que a gente fala, né? A criatividade, Sim. Estar a serviço para chegar melhor para eles, chegar mais próximo com eles. Parabéns. Muito obrigado. É uma forma que a gente tem, é difícil. Deixa eu apoiar. Pedir para Você quer vocês. Colocar em frente. Pode deixar com vocês. Pode pôr no chão, não tem problema. Depois Pode a gente- pôr. Senão vai ficar bem em frente. Enquanto a Mamé vai escrevendo, eu vou perguntar uma coisa para você, Lívia. Tem alguma pergunta que a gente não fez, mas que você gostaria de ter respondido? Não, acho que foi muito bom. Muito bom. Foi muito no. bom. Como é que a gente fala? No limite, não. Tem um outro nome que fala. Na medida. Na Foi na medida. 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 Então, aproveitando que as nossas convidadas estão anotando aí, deixando sua mensagem para nós, faz você o convite. Dessa vez eu fiz no último episódio. Cristo e Você está chegando, 29º. Cristo e Você. Faltam poucos dias, tá? Dia 12, 13 e 14 de setembro. R$120 para você quiser participar. O encontro de primeiro amor. Como a Mamé já participou de Verdade. com 15 anos, você também pode participar. Nosso encontro chama-se Cristo e Você. Estamos no 29ª temporada, no 29º encontro. Edição. 29ª edição do encontro. Então você está muito convidado, o encontro vai ser em São José dos Campos, tá? R$120, tem transporte, hospedagem e alimentação. Muito barato pro verdade. tamanho, pro Como tanto vocês conseguem? de bênção que a pessoa vai Eu receber. não sei como a gente consegue. Muito bem, parabéns. Como você consegue? Não sei. Eu te admiro. Você sabe verdade. da minha Muito obrigado admiração. pela participação de vocês, viu? Prazer. Deus É muito abençoe. A bom. gente que agradece. Obrigado. Ó, Esse aqui vai ficar no nosso quadro de decoração aqui. Lembrei do jubileu, né? Estamos Ah, no ano. verdade, presta aqui, por favor. Somos peregrinos da esperança. Somos Muito bom. peregrinos de esperança, é o jubileu desse ano aqui, proclamado pelo Papa Francisco. O Papa Leão está dando continuidade. Foi a mensagem da Mamé, né? E cada um sabe a dor e a delícia de ser quem é, que é a mensagem da Lívia. Nossa. Muito obrigado. Então, obrigado pela presença de vocês. Obrigada a Foi, vocês. eu não conhecia, mas nossa, eu tô assim, continua trazendo convidado assim que você vai As longe. minhas amigas. É isso mesmo. Eu sei que tem muita coisa que a gente podia falar, mas por questão de tempo, a gente sabe que. Mas fica aí o convite para a próxima também, né? Dá Fica. para continuar. Sim. Tá bom. Isso. Então- Pode pôr a parte 2. Parte 2, deixa aí anotado. Não sei se vocês querem dividir, mas a gente sempre pede pro convidado no final de cada episódio fazer uma oração. Não só para nós, mas estender para o pessoal de casa que vai assistir o episódio. Então, queria pedir para vocês fazerem uma oração como vocês quiserem. Fiquem em paz, o espaço é de vocês. Aí, se vocês quiserem dividir. Se quiser só falar alguma coisa também não tem problema. Vamos fazer todos, porque Vamos. não podemos rezar juntos um Pai Sim, Nosso, todos podemos, nós, de podemos. mãos dadas. Podemos, né? claro. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso. Pai Nosso nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Vamos rezar também uma Ave Maria, Vamos. lembrando Maria, Mãe da Esperança, nesses tempos tão desafiadores, tão difíceis, que a gente não perca a esperança, que a gente nunca se esqueça, né, que Deus não desiste de nenhum de nós. E que Maria nos leve sempre a Jesus. Ave Maria, Cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Sejam sempre bem-vindas, viu, no nosso podcast, no nosso obrigada. grupo. Muito obrigado, Deus abençoe. Deus abençoe a todos. Amém. Fiquem Tchau, com tchau, Deus aí. gente. Até a próxima. Tchau, Até a tchau. próxima.